Olá pessoal, eu sou o professor João Vitor e você está no nosso momento OBMEP. Esse ano, a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai acontecer dia 8 de outubro. E até lá, nós vamos conhecer melhor a nossa prova e revisar aqueles conteúdos que vão te ajudar a alcançar a nota máxima. Então, fiquem ligados que a nossa aula vai começar. Bem, pessoal, vamos conhecer agora um pouco da nossa prova da segunda etapa. Essa aqui é uma prova nível 1 para os alunos do sexto e sétimo ano que vão participar dessa segunda etapa. Aqui a gente tem uma prova de 2019, da aplicação do ano de 2019. E aqui nessa parte a gente vai ter esses quadrados para colocar as informações pessoais. Então, primeiro a gente tem o nome completo do aluno. Quando você for colocar o seu nome, você tem que se atentar o seguinte. Por exemplo, o meu nome, João Victor, eu vou colocar da seguinte maneira. João, pulo um quadrado e coloco Victor. Se tiver um outro sobrenome, pulo mais um quadrado e coloco Aguiar. E dessa maneira a gente pode estar completando essa primeira parte do nome, né? Não podemos deixar tudo junto, porque para fins de correção, quando sair os resultados, possa ser que seu nome venha com algum erro. Então, sempre colocar espaço entre nomes e sobrenomes, deixar um quadradinho aí. E aqui outras informações, endereço completo, casa, apartamento, bairro, cidade, o estado, o CEP, telefone. E esses outros você preenche também da mesma maneira, deixando esse espaço, sempre pulando um quadradinho quando precisar separar as palavras. E aqui a gente tem algumas instruções, certo? Verifique se os dados da etiqueta dessa prova estão corretos. Caso as informações não estejam corretas, comunique o erro ao aplicador. Essa parte da etiqueta, essa parte aqui em cima, vai vir uma etiqueta para que você colhe aqui na prova com as suas informações. Então, é interessante que você verifique isso. E aí, tem outras informações que são bem comuns de provas, certo? Fala aqui uma coisa muito importante também, ó. A duração da prova é de 3 horas. Você só poderá deixar a sala da prova 45 minutos após o início da prova. Ao terminar a prova, entregue ao aplicador, certo? Então, você só pode deixar a sala depois de 45 minutos, mas para fazer uma boa prova, é interessante que você aproveite bem esse tempo, ok? E aqui tem alguns quadradinhos que falam sobre correção regional e correção nacional. Você vai ver aqui na parte das perguntas que esses quadradinhos aí, eles aparecem aqui também, ó. Tá vendo? O primeiro da correção regional e o segundo da correção nacional. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando for escrever as respostas, da gente não estar rabiscando ou passando algum risco ou até escrevendo resposta aí por cima, porque aí é onde o pessoal que vai fazer a correção da prova vai deixar as informações aí com questão de nota, se está certo ou se está errado. Então, de maneira alguma, não risque ou rabisque essa parte aqui, porque você pode ser prejudicado, ok? E aqui ele já dá uma informação bem importante, que diz o seguinte: respostas sem justificativas não serão consideradas. Então, se você leu uma questão e viu que a resposta dela é de maneira simples, que você pode jogar um resultado direto, você pode pensar que é trivial e jogar um resultado direto, não faça isso. Justifique, dê pelo menos uma justificativa, porque na hora da correção você pode ser penalizado e não ganhar a pontuação máxima da questão ou do item, ok? Então não jogue um resultado solto, sempre dê a justificativa para que não corra esse risco. Então esse aqui é o estilo da nossa prova. Ela vem com 6 questões e essas questões elas podem variar os itens. Essa 1, por exemplo, ela tem o item A, o item B, o item C. E aqui eu já estou passando para a questão 2. Pode ser que ocorra também de aparecer o item D, é mais raro, mas pode acontecer também. Quando você for responder a prova, atenção aonde você coloca as respostas e as justificativas. Por exemplo, essa primeira questão, letra A. Esse espaço aqui, olha só, vou delimitar aqui. Esse espaço aqui de baixo, essa parte branca,
vai servir para você fazer seus cálculos e colocar a sua justificativa, dizendo o porquê que é essa resposta. Então, não coloque resposta aqui nessa parte de cima, dizendo que é em relação ao item A, ou acima da questão, ou aqui em cima. A sua justificativa tem que estar aqui dentro dessa parte. E bastante cuidado para não riscar as partes da correção regional e da correção nacional. Olha aqui o item B. Minha resposta tem que estar aqui dentro, certo? O item C, da mesma maneira, tem que estar aqui dentro desse corpo da questão. No final da prova, vamos passar aqui mais a prova. Tem essa folha, certo? Olha essa folha aqui. É a folha de rascunho. Então, ela é bastante útil, porque quando você for responder as questões, é interessante você ir lá no rascunho, fazer as contas, os cálculos, e aí quando você vê que acertou, chegou nessa certeza, você vai transferir só o que foi feito correto lá para justificar, para que você não comece diretamente respondendo a questão lá e possa ser que fique tudo meio bagunçado. E essa folha de rascunho, ela só serve para isso. Os avaliadores, eles nem vão olhar essa folha. Então, você pode escrever da maneira que você quiser aqui, da maneira que ficar melhor organizado para você. Então, mas não deixe de maneira alguma respostas aqui pensando que isso aqui vai ser corrigido. As respostas vão ser sempre dentro dos seus respectivos itens. Vamos falar agora um pouco mais sobre pontuação da prova, né, e falar um pouco sobre medalhas também. Então, ó, a nossa prova, como a gente já viu anteriormente, ela vai ser dividida em 6 questões. E cada questão dessa vai valer um total de 20 pontos. E aí vai somar um total de 120 pontos. Se você conseguir responder todas corretamente, você vai alcançar aí a nota máxima. E falando sobre as premiações. Como que é feito essas premiações? Essas premiações, elas são feitas ao critério de ranking. Ou seja, não tem uma nota mínima e nem tem uma nota máxima. A nota máxima seria o 120 no caso, mas essas notas elas não vão, de certa forma, dizer se você vai alcançar ouro, prata e bronze. Ou seja, não tem uma pontuação determinada. Pode acontecer o seguinte, de num ano a prova ser um pouco mais difícil e a pontuação para ouro vai ficar mais baixa, por conta que a prova foi mais difícil. Ou então em um ano em que a prova foi mais fácil e a pontuação subiu muito. Mas analisando resultados de anos anteriores, a gente pode calcular aqui uma média e verificar o seguinte. Para você estar concorrendo a uma medalha de ouro, você vai ter que ficar entre 90 e 100 pontos. Já é uma chance muito grande, praticamente quase que certo que você vai conseguir uma medalha de ouro e assim participar da premiação nacional. E prata vai ficar entre 50 e 60, bronze 40 e 45. Então, essa é uma média das pontuações que certamente se você ficar dentro de um desses aqui, você vai conseguir as medalhas prata e bronze e participar da cerimônia de premiação regional. Olha só mais um exemplo aqui de uma prova que eu peguei com a repartição de pontos. Ó, aqui na questão 1, ela teve item A, B e C. O item A, 6, certo? Então, 12. E a questão do item C, 8, né? Totalizando aí um total de 20. Ou seja, o que é que acontece? Os primeiros itens, eles tendem a ser mais fáceis. Então, por isso, eles vão valer menos pontos. E a tendência que vai chegando aqui para C e D, eles tendem a ser um pouco, eles exigem mais. Então, se ele vai exigir mais, ele vai lhe dar uma pontuação maior. Olha só a questão 2. O item A valendo 4, o item B valendo 8 e o item C valendo 8. E assim segue. Olha a questão 5, que apareceu dessa vez o item D. Então, 2, 4, 6 e 8, né? Totalizando aí um total de ponto entre os itens, 24 pontos para os itens A, 38 pontos para o item B e item C e D, 58 pontos. Então, a gente pode ver o seguinte, que você não pode só responder os itens A pensando que você vai atingir alguma medalha, né? Aqui só vai dar um total de 24 pontos. Então, tentem responder a maior quantidade de itens que você conseguir, porque vai ser muito importante para a sua pontuação. Vamos ver agora a resolução
de uma prova do nível 1 da segunda fase, que contempla aqui 6º e 7º anos do ensino fundamental. Vamos ver aqui como resolver, algumas dicas de raciocínio, como que a gente pode proceder nessa prova. E para a primeira questão, temos o seguinte: Mariana tem um jogo de 15 pinos, sendo 5 pretos, 5 brancos, 5 cinzas. Pinos de mesma cor valem o mesmo número de pontos. A pontuação obtida em uma jogada é a soma dos pontos correspondente aos pinos derrubados. Beleza, bem simples essa informação. Em uma jogada, Mariana fez 10 pontos ao derrubar 2 pinos pretos. Ok. Em outra jogada, ela fez 12 pontos ao derrubar um pino preto e um pino branco. Numa terceira jogada, Mariana fez 55 pontos ao derrubar 3 pinos pretos, um branco e 3 cinzas. Certo. E aqui tem uma ilustração, né, falando, certamente aqui foi da primeira jogada, onde ela derrubou 2 pinos pretos, 10 pontos. Aqui, quando ela conseguiu 12 pontos, né, ele está ilustrando, e aqui quando ela conseguiu 55 pontos. E o item A traz a seguinte pergunta: quantos pontos valem cada pino preto? Ou seja, quantos pontos valem cada pino da cor preta? Olha só, aqui no início, ela dá uma informação que a gente pode tirar essa conclusão, que diz o seguinte: Mariana fez 10 pontos ao derrubar 2 pinos pretos. Quer dizer que 2 pinos pretos é correspondente a 10 pontos. Então, se 2 pinos pretos igual a 10 pontos, eu posso concluir que 10 dividido para 2 vai me trazer essa pontuação de cada pino preto. 10 dividido para 2, 5. Então, quer dizer que cada pino preto é equivalente a 5 pontos, certo? Beleza? Então, a gente pode, se quiser dar uma organizada, olha só, como a gente já fez todo o raciocínio, a gente pode fazer o seguinte: dar uma organizada aqui nessa resposta. Vamos apagar essa parte aqui, tá? E vamos deixar aí tudo dentro do nosso cantinho de resposta, né? Vamos supor que a gente estava trabalhando com rascunho. E aí, já aquela parte amarela do rascunho, já vou passar as informações aqui para a questão, onde ela deve ser respondida. Então, eu posso deixar aqui a minha equação, beleza? Trazendo aquela conclusão que cada pino preto é equivalente a 5 pontos. Então, uma resposta aí dentro aqui dos limites permitidos da questão, certo? Vamos conferir aqui o que traz o item B. Então, para o item B, ela fala o seguinte: quantos pontos valem cada pino cinza? Vamos buscar aqui algumas informações sobre os pinos cinzas. Vamos lá, olha só. A primeira parte, Mariana fez 10 pontos ao derrubar 2 pinos pretos. A segunda parte fala o seguinte: ela fez 12 pontos ao derrubar um pino preto e um pino branco. Aqui não está falando ainda de pino cinza, mas na terceira parte ela fala o seguinte: Mariana fez 55 pontos ao derrubar 3 pinos pretos, um branco e 3 cinzas. Ou seja, aqui eu já tenho uma relação nessa terceira parte dos pinos pretos, brancos e cinza. Só que eu vou precisar descobrir primeiro o branco. O preto a gente já sabe que vale 5. E aí depois a gente pode descobrir essa parte do cinza. Então vamos lembrar disso aqui, ó, que 12 pontos ela fez ao derrubar um pino preto e um branco. Então já vou colocar aqui que 12 pontos ela fez derrubando um pino preto mais um branco, deu um total de 12. Vou pegar mais informação. E ela fez 55 pontos ao derrubar 3 pretos, então 3
pinos pretos. Derrubou mais o quê? Um branco mais, olha só, 3 cinzas, não é isso? 3C. E isso resultou um total de 55 pontos. Então, a gente tem aqui um pequeno sistema de equações. E, pela resposta do item anterior, a gente viu que esse pino preto, ele vale 5 pontos. Então, se eu substituir nessa primeira equação, eu já descubro o valor do pino branco. Só que o pino branco não é a resposta que ele quer. Ele quer saber do pino cinza, mas eu sabendo o branco, já sabendo o preto, substituindo aqui, eu vou descobrir o cinza, porque ele vai ficar isolado. Então, vamos descobrir quanto que vale esse pino branco. Olha só. Pegando aqui a primeira equação. Pino preto mais pino branco igual a 12. Então, pino preto é 5, mais o branco igual a 12. Vamos passar esse 5 subtraindo para o segundo membro. Então, 12 menos 5 igual a 7 pontos. Então, a gente já tem outra informação, que o pino branco tem o valor de 7 pontos. E aí, vamos substituir agora esses dois que a gente encontrou aqui na segunda equação. Então, a segunda equação diz o seguinte, 3 pinos pretos, então vai ser 3, o valor do pino que é 5, então 3 vezes 5, mais, pino branco vale 7, mais 7, mais 3 pinos cinza, vai resultar em 55, beleza? 3 vezes 5, 15, mais 7, mais 3, cinza, igual a 55. Certo? Certo, 15 mais 7, 22. Então, 22 mais 3 cinza igual a 55. Vamos passar esse 22 para o outro lado. Vai ficar menos 22. E aí eu tenho que 3 pinos cinza vai ser igual a 55 menos 22, 33. E olha só, 3 pinos cinza é igual a 33. Ou seja, se eu dividir esse 33 por 3, eu vou encontrar o valor de 11. Isso quer dizer o quê? Que cada pino cinza vale um total de 11 pontos. E aí a gente vai estar respondendo aí o item B, que ele está perguntando quantos pontos valem cada pino cinza. Então a gente viu aí que cada pino cinza vale um total de 11 pontos. Vamos ver aqui o item C. Mariana fez 42 pontos em uma jogada ao derrubar pelo menos um pino de cada cor. Pelo menos um pino de cada cor. Quantos pinos de cada cor ela derrubou? Então, olha só. Ela fez 42 pontos, é isso? E tem aqui como se fosse uma regra que ele falou para mim, que ela derrubou pelo menos um pino de cada cor. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Se ela derrubou pelo menos um de cada cor, vamos dizer que ela derrubou um pino preto, um pino branco, certo? Considerando aqui pela questão anterior, um pino preto vale 5 e um pino branco
vale 7. Mas ele falou também que se derrubou um de cada cor, a gente vai inserir aqui um pino cinza, tá? E o pino cinza vale 11. Então aqui seria o mínimo que ela teria que ter derrubado para a gente poder começar a responder a questão, que seria um pino de cada cor. Então, fazendo aqui essa soma, 5 mais 7 vai dar 12, certo? E 12 mais 11 vai dar um total aí de 23. Só derrubando esse mínimo, a gente já tem um total de 23 pontos. Se ele disse que ela fez 42, vamos ver quantos pontos ainda restam. Então, vamos fazer aqui essa subtração. Pegando aqui emprestado, 12 menos 3, 9. E 3 menos 2, 1. A gente tem ainda aí 19 pontos que estão em jogo, né? Então, como que a gente poderia montar esses 19 pontos fazendo a distribuição desses pinos, certo? Então, vamos tentar dizer que ela derrubou somente pinos da cor preta depois disso. Então, 19, se eu derrubar 3 pinos da cor preta, eu vou ter um total de 15, restando assim 4 pontos. Então, já vê que essa configuração ela não vai ser possível, porque 4 pontos não tem mais opção para derrubar, já que o branco vale 7 e o cinza vale 11. Então, a gente tem que pensar em outra maneira. Veja só, se eu pensar que seria somente mais 2 pinos pretos, daria 10. E aí ficariam ainda 9 para completar. Ainda não daria certo dessa maneira. Mas veja só, se eu pensar o seguinte, 2 pinos brancos, certo? Se cada um vale 7, 2 pinos brancos vai resultar num total de 14 pontos. Se ela fazer 14 pontos derrubando mais 2 pinos brancos, ainda vai sobrar aqui, ó, faltando 5 pontos, certo? E esse outro 5 pontos eu posso completar com mais um pino preto para dar o total de 19. Essa aqui é uma configuração, né, que dá para a gente responder. Então, ó, vamos fazer aqui a leitura novamente do item C. Mariana fez 42 pontos em uma jogada ao derrubar pelo menos um pino de cada cor. Já colocamos ela derrubando um pino de cada cor, um do preto, um do branco e um do cinza. E aí, ele quer saber quantos pinos de cada cor ela derrubou. E a gente considerou depois essa configuração aí, certo? Então, a gente vai adicionar. Se já tinha um preto, mais um preto vai ser 2 pinos pretos. Já tinha um branco, mais 2 que a gente considerou. Então, 3 do branco e um pino cinza. Então, ela derrubou essas seguintes configurações. 2 pinos pretos, 3 pinos brancos e um pino cinza, para dar esse total de 42 pontos. Vamos conferir aqui. 2 pinos pretos, se cada um vale 5, então vai dar um total aqui de 10. 3 pinos brancos, se cada um vale 7, 3 vezes 7, 21. E um pino cinza, que vale 11. Fazendo essa soma aí, 1 mais 1, 2, e somando aqui o outro lado, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Vai dar 42 pontos. Você pode pensar, olhando assim essa questão, que talvez tenha outras configurações, né? Ou seja, poderia ter derrubado de outra maneira esses pinos. Mas você considerando esses 19, você percebe que você não consegue organizar em outra configuração. Veja só, vamos considerar que ela tivesse derrubado mais um pino cinza. Então, já teria 11 pontos. Para 19, 8. Tem como eu montar 8 pontos com disposições de pinos pretos e brancos? Não tem como, certo? Porque o preto vale 5 e o branco vale 7. Se a gente tentar adicionar outros pinos brancos, né? A gente viu que adicionando 2 dá certo, mais 3 já passa. E a nossa primeira hipótese também, jogando somente mais pinos pretos, a gente viu também que não é possível. Então, essa daqui, para responder esse item C, seria a única configuração possível. Bom, pessoal, terminando aqui o item C, essa questão só tem 3 itens, então a gente vai ficando por aqui e até uma próxima.